Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Há 3 serviços de inteligência na América Latina que tem uma atuação mais destacada. Então, é o Serviço de Inteligência colombiano, o venezuelano e o cubano. E é sobre esse último que nós vamos falar hoje, né? Talvez o único serviço de inteligência latino-americano que tem atuação intercontinental. Eles já operaram aí em diversos países ao redor do mundo e com competência. Bom, antes de mais nada, é preciso que se diga que o G2 é um serviço tão discreto que quase não se acha matéria deles na internet. Mas nós fizemos uma pesquisa extensa aí, conseguimos levantar muita coisa. Mas para dar uma direção geral ao nosso público, nós vamos usar aqui, tá, as informações da Wiki, mas muita coisa que vai aparecer nesse vídeo é produto de pesquisa independente. Bom, a Direção de Inteligência, né, ou Direção General de Inteligência, mais conhecida como G2, foi fundada em 1961 pelo Ministério Interior, né, de Cuba, depois da revolução que o Fidel Castro fez lá. E agora a gente vai falar um pouco dos aspectos da composição e recrutamento do G2. É preciso que se diga o seguinte: quando se fala em serviço de inteligência, todo mundo lembra das grandes agências, né? A CIA, o MI6 britânico, o Mossad, o SVR da Rússia, né? Só que o G2 ele tem uma atuação tremenda no mundo inteiro. Eles já atuaram em Angola, já atuaram no Vietnã, atuam muito bem na Venezuela, atuaram em países do Oriente Médio também, e quase não se fala, né, do seu trabalho. Um dos maiores ativos do G2 são os seus integrantes. Como é que o regime cubano ele recruta seu pessoal? Eles vão nas escolas e começam a ver os estudantes mais inteligentes, que mais se aplicam aí, né, que tem o alinhamento ideológico, gente muito inteligente, com grande potencial, e recrutam esse pessoal. Então isso aí já é a base de tudo, tá? Se você quiser ter um bom serviço de inteligência, não só um serviço de inteligência, uma força armada, o que é que seja, você tem que pegar as melhores pessoas. Um bom prato se faz com os melhores ingredientes, essa aqui é a verdade. E o grande ingrediente do serviço de inteligência são os cérebros. Os cubanos já perceberam isso, não é à toa que o G2 está aí, tem 60 anos. Outra coisa, tá? Embora ele tenha vários nomes, DI, DGI, etc., nós vamos chamar aqui de G2 até por vício militar. Normalmente, nas grandes unidades das Forças Armadas, a seção G2 ou G20 é encarregada da área de inteligência. Então, nós vamos chamar aqui o serviço de inteligência cubano de G2, tem outros nomes que vocês vão ver por aí, mas aqui para facilitar o canal Arte da Guerra, nós usaremos essa terminologia, G2. Bom, da onde veio a formação e a base doutrinária do G2? Veio basicamente, né, de 3 serviços de inteligência: Stasi, da antiga Alemanha Oriental, que não existe mais, o KGB soviético e o STB da Tchecoslováquia, que também é pouco falado, mas já foi um dos melhores serviços de inteligência do mundo na época da Guerra Fria. Inclusive o STB gerou muita ciumeira do KGB soviético, porque eles estavam muito próximos aí do G2 cubano e os soviéticos não apreciavam muito isso. Mas o STB foi fundamental na operação de triangulação de agentes, né, que saíam de países latino-americanos, inclusive o Brasil, e entravam em Cuba. Esse pessoal ia através da Tchecoslováquia e voltava através da Tchecoslováquia com passaportes falsos, uma série de outras coisas. Foi uma operação muito bem feita. Mas a verdade é que depois da crise dos mísseis em 1962, o KGB aumentou aí o intercâmbio com o G2. Por essa época, os cubanos enviaram 1.500 funcionários aí para serem treinados em centros, né, de formação do KGB. Inclusive, o Che Guevara esteve lá. Bom, passou o tempo, o que foi que aconteceu, né? A União Soviética começou a perceber que havia alguns oficiais do G2 que eram antissoviéticos. Então, fizeram uma pressão muito grande para ver um expurgo dentro do G2. Então, muitos oficiais da linha antissoviética foram afastados, inclusive o diretor do G2 na época, e foram repostos, né, por um
pessoal mais a favor da União Soviética. E a gente tem que olhar também o seguinte: Cuba falhou na Bolívia, né? O Che Guevara morre lá em 1967. E também eles falharam no Congo, eles não conseguiram operações bem sucedidas lá. Então o que acontece? Eles se voltam mais para operações latino-americanas, e nisso os soviéticos cooperaram bastante. Eu preciso lembrar que muitas entidades de esquerda que aderiram à luta armada no Brasil tiveram um treinamento em Cuba. Havia uma cooperação muito grande entre os serviços de inteligência cubanos e as organizações de esquerda brasileiras que aderiram à luta armada nos anos 1960 e 1970. Bom, e a colaboração com o KGB se estreita então, né? Aí em 1971 acontece uma coisa interessante: 70% dos funcionários da embaixada cubana em Londres eram agentes do DI, do DGI ou do G2, o nome que vocês quiserem dar. E naquela época houve uma expulsão grande por parte do governo britânico, né, de oficiais do KGB, da embaixada em Londres. Então o que aconteceu? Os cubanos começaram a fazer o papel do KGB em Londres. Esse apoio, essa cooperação com o KGB foi importantíssima, né? O KGB ficou em dívida com a turma do G2. Bom, mas um dos episódios mais importantes da colaboração entre os serviços de inteligência de Cuba e a União Soviética foi o estabelecimento da base de inteligência de sinais em Lourdes, próxima a Havana, essa que vocês estão vendo aqui. No detalhe, vocês veem uma foto do presidente Vladimir Putin recebendo os familiares dos russos, né, que trabalhavam na base. O que acontece? Essa base era importantíssima para a escuta de sinais nos Estados Unidos. Ela foi estabelecida pouco antes da crise dos mísseis, né? Ela foi estabelecida em julho de 1962, e os soviéticos pagavam 200 milhões de dólares anualmente para o governo de Cuba para a manutenção dessa base. No auge das suas operações, mais de 1.500 funcionários do KGB, né, o GRU, que é o Serviço de Inteligência Militar da União Soviética, né, mais operativos do DGI/G2 cubanos e alguns dos serviços de inteligência da Cortina de Ferro, trabalhavam nessa base, mais de 1.500 integrantes. A base foi fechada em 2002, tá? Mas em 2014 a Rússia andou namorando de novo a reabertura dessa base. Atualmente ela é uma universidade aí do governo cubano. A base tinha cerca de 73 quilômetros quadrados de tamanho. O outro golpe importante do serviço de inteligência cubano foi a cooptação do Philip A.G., esse senhor que aparece na foto aí no final dos anos 1960, início dos anos 1970. E é uma história interessante a respeito disso. O A.G. primeiro tentou vender, ele era oficial da CIA, e ele tentou, né, entregar relatórios da CIA para o KGB. O KGB achou que era falso e recusou ele. Ele foi para os cubanos, foi recebido de braços abertos, e depois houve aí uma série de reprimendas dentro do KGB porque perderam o A.G., né? O que acontece? Ele escreveu diversos livros, ele foi morar em Cuba, morou em Cuba até o final da vida, ele morreu em 2008. Ele escreveu uma série de livros denunciando as operações da CIA, principalmente na América do Sul. As tentativas de desestabilização de governos, a maior parte delas com sucesso, né? E outros crimes que a CIA cometeu. Foi realmente assim, um grande gol do G2, como outros que eles realizaram aí, né, ao longo da trajetória desse importante serviço de espionagem. Lembrando sempre que G2 é o nome que nós estamos usando aqui porque é mais comum, mas né, nesse decorrer de tempo, e principalmente nessa época, já eles usavam outra denominação para o serviço de inteligência cubano. Mas uma coisa que é característico desse serviço é que eles não assumiram uma postura defensiva, não ficou apenas, né, no monitoramento interno ou de visitantes aí, gente que vinha visitar Cuba, não. Eles tiveram uma atuação, uma participação muito importante no exterior, tá? Inclusive tem um filme, eu vou mencionar depois, o Red Wasp, que mostra uma rede que eles montaram na Flórida, tá?
para desabilitar as operações dos refugiados cubanos contra alvos em Cuba. Então a atuação do G2 foi muito importante. Eles atuaram dentro dos Estados Unidos, inclusive chegaram a infiltrar espiões em altos escalões do governo norte-americano. Isso não é muito falado, o pessoal não gosta muito de falar nisso, mas é verdade. O serviço secreto cubano, ele teve uma capilaridade muito grande dentro dos próprios Estados Unidos, com muita gente, muitos agentes duplos aí entre os refugiados cubanos. Nós vamos abordar esse caso americano num outro vídeo aqui do canal, mas é preciso dizer que o DI, né, o G2, o DGI, eles atuaram também na Nicarágua, ajudaram muito a derrubada do governo de Anastácio Somoza, depois colaboraram bastante, tá, com o estabelecimento do governo sandinista. Inclusive, um dos primeiros embaixadores de Cuba na Nicarágua era um agente do DGI. Tá? Eles operaram muito. Talvez a Nicarágua tenha sido até a Venezuela o país latino-americano com o qual o serviço secreto cubano mais colaborou. Eles também foram importantes aí, tá, para tentar montar um aparato de segurança para o presidente Salvador Allende no Chile, que foi derrubado em 1973. Inclusive o chefe da estação do DGI em Santiago do Chile casou com uma das filhas do Allende, a Beatriz, que depois se suicidaria em Cuba. Outra atuação importante também do serviço secreto cubano foi em Granada. Eles ajudaram aí a preparar o governo pró-Cuba, que foi instalado e depois derrubado pelos americanos em 1970 e 1983, quando os Estados Unidos invadem Granada, um país minúsculo, né? Quando eles invadiram Granada, havia diversos operativos cubanos lá do serviço de inteligência na ilha. Os cubanos também foram muito ativos na formação, né, de um movimento de independência de Porto Rico, como uma forma indireta aí de fustigar o seu grande inimigo, né, que são os Estados Unidos da América. Eles trabalharam bastante disso, mas acabaram não obtendo sucesso. Bom, gente, essa aqui é a primeira parte. Na segunda parte agora, nós vamos abordar as operações do G2 nos Estados Unidos e também vamos falar sobre a principal realização desse serviço secreto, né, que foi aí, né, a inserção, a infiltração no governo venezuelano. Eles estão por lá até hoje e são muito importantes, né, para a manutenção do poder de Nicolás Maduro. Mas eu quero deixar, né, antes de partir para a segunda parte, eu quero deixar uma recomendação de livros bastante interessante aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, preciso indicar dois livros para vocês que são muito importantes aí, né, sobre a atuação dos serviços de inteligência de Cuba. Um é esse aqui, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, né, do Fernando Moraes, que em parte inspirou o filme WASP, Rede de Espiões. Muito bom, fala dos espiões cubanos que se infiltraram, né, nas organizações anticastristas nos Estados Unidos. E outro também que é A Vida Secreta de Fidel, né, do Tenente Coronel Juan Reinaldo Sánchez. Ele foi guarda-costas do Fidel durante muitos anos e dá aspectos interessantíssimos, né, tanto dos serviços de segurança cubanos quanto da contra-inteligência, da formação dos agentes e de como o Fidel era protegido, e algumas passagens da vida do Fidel Castro, que é um personagem interessantíssimo de ser estudado. Todos esses livros tem na nossa lista de desejos da Amazon, que se encontra aqui na descrição, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Dito tudo.